Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Tô adorando fazer essas lives aqui, a adrenalina antes de entrar no ar é muito legal. Só que eu tenho um recado já pro pessoal que tá no YouTube. Vocês que estão no YouTube, vocês vão ter que ir pro Instagram, @Feliz Sem Tabaco, porque eu vou derrubar o YouTube, depois eu gravo e mando pro YouTube, mas por conta da conexão aqui que ainda não melhorou, eu não vou ficar nos dois blocos. Então o pessoal que está no YouTube, atenção pessoal do YouTube, vocês têm que ir pro Instagram, tá certo? @Feliz Sem Tabaco. Então eu estou transmitindo só por alguns minutos, nos dois, mas pessoal do YouTube, vai pro Instagram, porque eu vou derrubar o YouTube por conta da conexão, tá certo? Boa noite, gente. Já tem gente chegando aqui. Já vi que o Dr. Alessandro já está por aqui. Já chamo já. Vamos chegando, minha gente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de tabagismo e a mulher, né? Um detalhe extremamente importante. Eu sempre faço esse tipo de abordagem, porque existem sim diferenças de tabagismo e a mulher, e a gente vai não só ouvir sobre tabagismo e a mulher, mas vamos poder discutir um pouquinho, várias coisas com o Alessandro a respeito de ginecologia, obstetrícia, enfim, ele tem uma experiência enorme nisso e a gente vai chamá-lo já já para participar aqui com a gente. Alessandro, cadê você? Vamos lá. Eu sei que ele está aqui, mas ele precisa, vamos lá, vou reiniciar. Alessandro, vamos lá. Então, pessoal do YouTube, último recado. Eu vou derrubar aqui o YouTube, vai todo mundo pro Instagram, depois eu mando a aula de novo aqui pro YouTube, mas todo mundo aí eu quero que vá pro Instagram. No Instagram, vou tentar chamar o Alessandro aqui, eu vi que ele já está por aqui, mas tenha um pouquinho de calma que eu estarei chamando aqui. Ué, justamente o Alessandro não pode participar? Alessandro, não estou conseguindo colocar você aqui, meu filho. Ah, agora você apareceu. Aguardando o doutor Alessandro. Fala, doutor Alessandro. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia. E você? O que você conta, né? Você, em épocas de Covid, queria inicialmente agradecer, separar sua vida um pouquinho aí, para a gente poder conversar sobre tabagismo e a mulher. Eu sei que está todo mundo confinado, mas todo mundo querendo ficar com as suas famílias. E, assim, tempo é o nosso bem mais precioso, né? Queria te agradecer o seu tempo aí para poder discutir um pouquinho. Você está me vendo bem? Tá bom o sinal? Tô vendo e ouvindo muito bem. Tá perfeito aqui para mim. Se o pessoal aí que estiver assistindo, por favor, tá todo mundo enxergando, ouvindo direitinho, porque a ideia da gente ficar justamente numa plataforma só é que tudo funcione bem. Eu estou desligando, inclusive, todos os meus aparelhos aqui, porque nessa época de Covid, o sistema acaba não tá travando, Sandro. Então, eu estou desligando tudo, deixando só na plataforma do Instagram para a gente focalizar aqui para chegar para todo mundo da melhor forma. Eu vou salvar
e depois eu coloco em outras plataformas para a gente poder ter esse conteúdo para todo Tá mundo, bom, tá bom. ok? Agradeço a sua presença aqui mais uma vez, Eu que Alessandro. agradeço o seu convite e me preparei, inclusive penteei até o cabelo hoje para poder estar aqui. Sandra, essa ideia, a gente fazer um bate-papo bem informal, e a ideia é falar sobre tabagismo e a mulher, eu Uhum. sei que você tem uma experiência vasta, eu já vou passar a palavra para que você se apresente. O Alessandro, além de ser professor de ginecologia e obstetrícia, já desde da faculdade do ABC, hoje ele é da Universidade de São Caetano, Municipal de São Caetano, professor de ginecologia e obstetrícia lá, mas já tem uma vasta experiência. Só que antes de ser tudo isso, ele é um grande amigo meu. E a gente fala assim, não é que tem nepotismo na história, é por conta da competência mesmo. Eu acredito muito em meritocracia e não tem clubismo aqui na história. Tanto não tem clubismo que ele sabe disso que eu confiei o nascimento dos meus 2 filhos na mão dele, né? Dele e da esposa dele, da doutora Vanessa. Então, assim, por competência, por pura, simples competência, por toda a história que eles têm dentro da ginecologia e na obstetrícia nacional, tá certo? Dentro da universidade, dentro da faculdade lá do ABC. E eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, apresente-se, mas eu queria deixar essas palavras iniciais para a gente poder entrar no assunto, Alessandro. Mas apresente-se, por favor, para todos. Muitos da minha plateia não te conhecem, então eu queria que você desse um breve relato sobre a sua história aí dentro da ginecologia e obstetrícia, por favor. Obrigado aí pelas palavras, mas acho que você já falou tudo, né? Eu me dedico à ginecologia e obstetrícia de uma forma geral, na obstetrícia de uma forma mais ampla, e na ginecologia, embora eu a toda a ginecologia, algumas áreas eu acabei me dedicando mais, como a parte de uroginecologia, que trata da incontinência urinária, mais recentemente a parte de sexualidade, né, que é uma das coisas que podem ser influenciadas pelo tabagismo, né, e tem uma vida, de fato, na academia, na Faculdade de Medicina do ABC, onde me formei, onde eu fiz residência, e onde eu ainda mantenho laços, né, e mais recentemente na Universidade de São Caetano do Sul, mas o importante é que, além de tudo isso, e junto com tudo isso, nós nos conhecemos desde 1983, né? Só isso. Olha, Alessandro, não precisava entregar isso, né? 83, nem eu lembrava disso. 83, desde a quinta série, Desde a quinta do série. Colégio Show, show. em Santos. Legal, Mas, mas eu sou uma pessoa que realmente nós somos amigos de muita data, não precisava lembrar a data especificamente, mas realmente a sua competência, eu deixo bem claro que a ideia da gente estar trazendo pessoas que a gente tem total confiança para poder trazer informação de credibilidade. Eu acho que o que a gente sofre hoje, Alessandro, eu acredito que você compactua comigo, a gente na área da medicina e conversando, assim, hidroxicloroquina, funciona, não funciona, coagulante, funciona, não funciona, gente, tá uma loucura. Então, se você não tem mentores, se não tem pessoas que você tem credibilidade, você fica vendido. Porque mesmo dentro dos grupos médicos, a gente encontra pessoas falando 8 ou 80. Então, se você não tem uma academia muito forte, pessoas que estejam lá dentro da academia, seguindo todos os preceitos que são necessários para os estudos científicos, para poder chegar até a população, a gente está vendido. Porque até dentro dos colegas existe essa bagunça. Você não acredita que isso pode fazer toda a diferença? Você ter os mentores, ter pessoas que efetivamente você confia? sem dúvida, eu acho que a gente precisa sempre seguir as referências, né? E ter muito cuidado, né? Para que a gente possa emitir uma opinião, a gente precisa ter o embasamento que permita isso, né? Então, se hoje você, por exemplo, consegue ter uma vantagem dentro do tabagismo, né? Que você é um estudioso, um ativista, né? Antitabagismo, mas as suas colocações não são opiniões pessoais, né? Então,
aqueles que conhecem sabem que você, além da história dentro da cardiologia, você tem mestrado na Universidade de Campinas, na Unicamp, doutorado na Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, essas mensagens, os tratamentos que você propõe são baseados em anos de estudos, né? E que fez com que você possa coletar as melhores evidências, porque esse é outro problema, né? Hoje, com a facilidade da informação, as evidências são mais fáceis de serem visualizadas, mas você precisa ter o embasamento e a bagagem para poder ter uma análise crítica daquela evidência, né? Nem tudo que é publicado é qualidade, né? Nem tudo que é publicado é resultado de um trabalho com os devidos dados científicos, né? Então, e o exemplo da cloroquina é um exemplo atual, ou seja, essa briga, ela na verdade não existe, né? Porque no frigir dos ovos, você precisa das evidências e os tratamentos, eles são individualizados. Então, cada indivíduo, ele funciona de uma forma e para medicina de uma forma geral, não existe receita de bolo para situações, né? Então, eu acho que a cloroquina é isso. Então, a discussão dar ou não a cloroquina, que foi simplificada a esses dois momentos, vamos dar para todo mundo, dar para ninguém, isso, na verdade, é uma discussão muito rápida, porque a medicina, a boa prática médica, vai pedir que você avalie individualmente. Então, essa é uma discussão que, claro, foge aos preceitos da medicina, sem dúvida nenhuma, né? Isso que você falou fica muito bem claro antes da gente entrar no assunto, que a gente, dentro do meio médico, fica claro que a gente tem o GCP, né, que é Good Clinical Practice, que são as boas práticas clínicas, que toda vez que você vai fazer algum estudo científico, é importante todos estarem treinados para essas boas práticas clínicas. Só que isso não existe um treinamento formal. Dentro da faculdade de medicina não existe esse tipo de treinamento. Existe um treinamento pós-faculdade, quando você vai fazer alguma noção de área acadêmica, um mestrado, um doutorado, orientação de alunos para TCCs. Então, isso, você só tem esse tipo de orientação quando você mergulha um pouquinho mais na universidade. Mas se você termina os 6 anos ali e vai tocar sua vida, muito se perde nesse sentido. E por isso que a gente tem uma diversidade muito grande de opiniões, mesmo dentro da medicina, tá? Mesmo entre os colegas. Mas antes da gente entrar no assunto, Alessandro, eu queria pedir para o pessoal que está aí, que conheça alguém que está fumando, está brigando com cigarro nesse momento de isolamento, aperta esse aviãozinho aqui, encaminha para ele, porque nos próximos 30, 40 minutos a gente vai estar trazendo informações de credibilidade nesse aspecto. E vocês façam as perguntas que vocês quiserem nesse aspecto, tá certo? Para que a gente possa utilizar essa informação direto da academia. O Alessandro está há muito tempo, não vou ficar falando há quantos anos ele está já dentro da academia, desde a época do ABC, da faculdade do ABC, que ele ainda tem essa militância muito forte lá. Ele gosta de estar entre os acadêmicos, a gente vê o tempo inteiro. Então, assim, para as pessoas que gostam desse meio, é como se fosse um ópio, né? É uma coisa que você gosta de fazer com vontade. Então, clica nesse aviãozinho, manda para alguém que está sofrendo, que a gente vai conversar um pouquinho nesse sentido e a gente vai entrar no tema, que seria tabagismo e a mulher. Eu estava vendo alguns dados aqui, Alessandro, só para a gente esquecer. Vamos lembrar que eu não combinei nada com o Alessandro. A ideia aqui é a gente fazer algo bem transparente e dúvidas da população. Dúvidas de quem tiver dúvida pode colocar aí. Eu estou vendo que está vendo gente. Vamos focar aqui no tabagismo, tá? A parte para tabagismo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhe para quem está querendo largar o cigarro, mulheres fumantes, as mães fumantes que vocês têm, botem para cá que a gente vai conversar um pouquinho nesse aspecto. Eu estava vendo alguns dados aqui, Alessandro, em relação, por exemplo, à mortalidade mundial. Eu estava vendo dados da OMS, só para a gente esquentar, dados de 2018, que mostra que o percentual de câncer de mama mata 15% da população feminina. E a gente tem 13,8% de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia, garganta. Ou seja,
está encostando, né? O câncer de mama está encostando, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre a relação de tabagismo e câncer de mama, né? Que ela já é real, a gente já tem dados em relação a isso. Mas por que será? Como é que está na sua prática clínica? As pacientes que você atende, elas têm essa noção? As pacientes fumantes que você atende, as mulheres, elas têm essa noção do tabagismo? Eu queria bater um pouquinho de bola da prática mesmo. Do que você faz na prática clínica em relação a tabagismo? Na verdade, a informação que a maioria das pacientes tem hoje em dia é aquela que a maioria das pessoas tem, né? Que o cigarro faz mal, né? Isso é uma mensagem que mais ou menos todo mundo tem, né? Mas que mal é ele, né? Especificamente para as mulheres, qual é o impacto que o tabagismo tem nas mulheres? É uma coisa muito ninguém sabe, na verdade, né? Do ponto de vista da obstetrícia, da gravidez, também, obviamente, existe mais ou menos uma ideia geral de que o cigarro faz mal na gravidez, mas também não se tem, de uma maneira geral, uma ideia de que mal é esse, né? Então, existem vários... o tabagismo, além de todos os males, digamos assim, fora da ginecologia obstetrícia, né, que você, obviamente, já vem falando sobre isso e discutindo aqui, mas existem algumas relações entre tabagismo e situações peculiares da mulher que talvez, se as mulheres tivessem informação e soubessem qual é essa relação de fato entre substâncias que o cigarro tem e que são absorvidas e os impactos que essas substâncias vão ter durante toda a vida da mulher. Então, desde o momento em que ela eventualmente inicia o tabagismo na adolescência, né, passando pela fase adulta e também na situação da fase do climatério e pós-menopausa. Então, durante toda essa trajetória de vida da mulher, se ela é uma mulher tabagista, ela vai sofrer consequências negativas desse consumo do vício do tabaco, né? E elas são várias, né? Elas são várias. Então, essa noção do que exatamente, quais as consequências, a maioria das mulheres não tem, né? Que é exatamente o que você falou. Essa informação, que é uma ferramenta importante, como você falou, as mulheres não têm, né? Elas não sabem exatamente aquilo que está acontecendo no organismo delas, independente delas estarem grávidas ou não. E essa carga tabágica, ela fica muito relacionada, isso que você falou, quanto antes elas entram, né, em contato com o tabagismo. Então, lembrar que tabagismo é uma doença pediátrica, eu sempre falo isso, a média de início do tabagismo é com 15 anos, então vamos colocar as mulheres dessa forma. E um outro dado que eu trago saiu agora do Vigitel. O Vigitel, agora de 2019, Alessandro, o que ele mostrou? Que houve um aumento da prevalência de tabagismo geral, tá? De 9,3 para 9,8. A gente imagina que isso esteja em torno de 15%, tá? Existem uma série de vieses, porque é um inquérito telefônico. Então, muitas pessoas acabam não respondendo correto, nós sabemos como que existem divisões regionais, a região sul responde melhor, a região nordeste responde pior, enfim, existem essas condições regionais, mas houve um detalhe muito importante que já vem acontecendo desde 2016, o aumento do tabagismo entre as mulheres, e principalmente na faixa etária de 18 a 24 anos. E eu consigo ver bem isso, e se alguém tiver alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. A minha sobrinha, que tem 22 anos de idade, ela mesma fala assim, quando eu saio, eu vejo a quantidade de mulheres fumando, de meninas fumando, porque não querem engordar, e elas já sabem que tem essa informação de que o cigarro sacia um pouquinho a fome, e aí elas acabam entrando, vou parar com 30 anos, então eu fumo agora e depois eu paro, então acaba tendo uma série de informações. E o dado que eu vou passar aqui, já para te passar um pouco e eu quero que você fale um pouquinho dessa carga tabágica, o impacto que tem nas mulheres, é que houve um aumento, eu estou com o dado aqui, ó, de 2018 eram 4,2% de mulheres entre 18 a 24 anos. E o aumento foi para 5,5% nas mulheres dessa faixa etária, que corresponde a 30% de aumento. Ou seja, uma coisa muito louca.
Como é que você pode... E houve um aumento, vamos colocar as mulheres como um todo, houve um aumento de 6,9% para 7,7% de 2018 para 2019, que a gente não pode ocultar. Então, por mais que existam... Parece que tem informação, parece, né? É aquele negócio, parece que tem informação, parece que está chegando. Será que o profissional está falando? Maço de cigarro, que assim, e está aumentando. Como é que é a sua visão disso, Alessandro? O que você vê dentro da ginecologia, né? Mães que levam as filhas, enfim, como é que você enxerga? Dá um panorama, um overview assim, agora inicial sobre esse aspecto. Não, isso é um dado interessante, né? A gente viu, eu não tenho os mesmos dados que você tem, mas de fato existe um aumento da incidência, né, da prevalência, na verdade, de tabagistas entre as mulheres e especialmente entre os adolescentes. Quando a gente fala de adolescente, é sempre um momento da vida de qualquer um, né, tanto do homem quanto da mulher, é um momento de muitas mudanças, né? Obviamente que todo mundo sabe que a transição entre a infância e a fase adulta, mas isso é muito influenciado pela carga hormonal, e aí mais evidentemente na mulher, você tem uma série de conflitos, né? Gerados pelo hormônio e pela própria cobrança da sociedade. Então, o adolescente é um indivíduo que começa a questionar, né? Então ele é um questionador, e ele também é um indivíduo que busca o seu grupo, né? Então ele está sempre buscando um papel e um lugar dentro de alguma tribo. E todas essas mudanças, e essas mudanças não só orgânicas, hormonais, mas também psicológicas, do ponto de vista do lugar do adolescente na sociedade, foram muito estudadas. E a gente pode fazer um paralelo da gravidez na adolescência, né? Então, para a gente entender a complexidade que é esse momento, existem vários trabalhos publicados e já uma série de grupos vem se dedicando à gravidez na adolescência, tanto é que tanto na pediatria, com a ebiatria, e dentro da ginecologia e obstetrícia, grupos de médicos se dedicam exclusivamente à assistência de adolescentes. E para a gente ter uma ideia da complexidade disso, existe uma pergunta que se faz muito, que é: por que a gente ainda tem uma incidência elevada de gravidez indesejada na adolescência? E essa resposta, apesar de tudo que a gente vem fazendo, não se sabe, né? Então, não tem uma resposta concreta para que se possa explicar, apesar do acesso, principalmente se falar, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, o acesso aos métodos anticoncepcionais, eles são quase que pleno, né? Quer dizer, existe um acesso ao método, mas mesmo assim... São iguais, Sandro? Mesmo na região metropolitana e mesmo em periferia? Quando a gente sai das regiões consideradas mais desenvolvidas, mais norte e nordeste, a gravidez na adolescência ela tem aí uma incidência maior porque não há o acesso, né? Dependendo da região, há uma dificuldade em você ter o acesso ao método e a você fazer o acompanhamento. Alguns programas têm sido desenvolvidos ultimamente, como, por exemplo, uma coisa que talvez você já saiba, do ponto de vista de saúde pública, vários locais, mesmo aqui em São Paulo, têm adotado um programa de colocação de DIU na hora do parto. Então, exatamente para que você possa garantir a uma população mais vulnerável, que teria uma dificuldade de acesso a método anticoncepcional, principalmente adolescente, de você, no momento do parto, mesmo sendo normal ou cesárea, de você já fazer a inserção do DIU. A gente sabe que a inserção do DIU, neste momento, tem uma chance maior de expulsão no primeiro mês pós-parto, mas mesmo assim, acredite-se que o benefício para aquelas mulheres que não têm a expulsão é melhor, porque elas vão ter um método anticoncepcional de longo prazo, que independe dela, porque o grande problema da pílula, que ainda é o método mais utilizado pelas mulheres, é que elas dependem da tomada do comprimido. E
DIU, hoje ele está em um grupo chamado LARC, né, que é o anticoncepcional de longa duração reversível. Ele é considerado hoje o melhor método anticoncepcional. É óbvio que a gente tem que individualizar, mas existe muito mito em relação ao DIU, mas um dos mitos, por exemplo, em relação à segurança, embora a gente saiba que nenhum método anticoncepcional garante 100% de segurança em relação à gravidez, do ponto de vista estatístico, os implantes e os DIUs são classificados como os mais efetivos, mais do que a pílula e a injeção. E mesmo em adolescente, Alessandro? Em adolescente. Esse é um outro mito de que a adolescente não poderia usar DIU, mas hoje a gente fala isso com bastante tranquilidade. A gente acredita que não só pode, como é um grande método para adolescente, porque a pílula, ela depende desse compromisso diário da mulher tomar o comprimido sempre no mesmo horário. Então, a gente precisa, a mulher precisa ter esse compromisso. Imagina adolescente, né? Então, o DIU é um excelente método anticoncepcional para adolescente, né? Evidentemente que a gente precisa individualizar o caso. Desculpa, Alessandro. Entrando nesse aspecto ainda que você falou de gravidez e gestação na adolescente, eu vou pegar um gancho aqui que a Sandra fez uma questão em relação a tabagismo também, mas entra bem com essa gravidez na adolescência. Se teria alguma relação com transtorno depressivo, né? Vamos entender que essa faixa etária de biatria, né, do adolescente, então você tem, e se ela está questionando assim, será que isso também não seria uma das causas de buscar coisas novas? Como é que está isso dentro da adolescente? Como é que você vê isso? Esses transtornos depressivos? O que você tem lido nesse aspecto? O que você tem visto? Eu acho que os transtornos da saúde mental, durante muitos anos, eles foram marginalizados, né, pela sociedade como um todo, e também pelos profissionais da saúde, né? Então, existe ainda um preconceito grande com a saúde mental, mesmo entre os profissionais da saúde, e que tem diminuído, né, mas ainda existe. E conforme a gente vem desconstruindo, né, essa realidade e esse preconceito, a gente vem causando um movimento bastante interessante, que é a possibilidade de identificar as pacientes que têm esses diagnósticos e oferecer tratamento. E o transtorno depressivo, assim como a ansiedade, são duas situações que a gente tem visto cada vez mais na adolescência, mas também em todo o ciclo da mulher. Então, em fases diferentes da vida, a gente tem visto bastante síndrome depressiva e, dependendo da fase da vida, os motivos são diferentes, né? Então, na adolescente, existe, hoje em dia, uma cobrança muito grande, a criação, a gente sabe que ela é diferente, então, existe uma hiperproteção do adolescente. As mídias sociais, elas vão desenvolvendo no adolescente uma capacidade, uma perda da capacidade de você buscar algo, né? Então, você exige o retorno imediato, né? Haja visto que hoje você não telefona mais para ninguém, você manda o WhatsApp e você quer que a pessoa responda na hora, ninguém mais aceita esperar. E eu acho que a consequência disso é a frustração, né? A vida não é assim, e aí da frustração para o transtorno depressivo e para as síndromes ansiosas, né? Aí você está muito perto disso. Então isso de fato tem aumentado. Mas para a gente pegar um gancho em relação ao tabagismo, e aí você vai guiando da maneira que você quiser, Márcio, mas as mulheres, por exemplo, não sabem que, ao contrário de nós homens, nós temos a capacidade de produção de espermatozoide diariamente, né? Até o final da nossa vida, a não ser que o homem tenha algum problema, ele produz espermatozoide até o fim da vida. A mulher não, né? Os óvulos, né? Eles nascem com as mulheres prontos e ela não tem essa capacidade de produção. Então, os folículos, que na verdade são as estruturas que contêm os óvulos, nascem com a mulher, e existe um processo natural de degradação
desses folículos. Então, para você ter uma ideia, ao redor de 20 semanas, aí do quinto mês de gravidez, a menina dentro do útero da mãe vai ter ao redor aí de 8 milhões de folículos. E esses folículos, e é um processo natural fisiológico, eles vão se degenerando. Quando essa menina nasce, esse número já cai para mais ou menos 2,5 milhões a 3 milhões. Quando essa menina chega na adolescência, e teoricamente você tem o início da vida reprodutiva, você já tem em torno de 400 a 500 mil folículos. Então, existe um processo degenerativo natural. E esses óvulos, os folículos, é que são os grandes responsáveis pela produção hormonal da mulher, que fazem com que ela menstrue, com que ela tenha a produção dos hormônios sexuais, né? A mulher também produz testosterona, né? Obviamente que o homem produz numa quantidade muito maior, mas a mulher também produz. A testosterona é importante também no organismo da mulher. E a mulher tabagista, é claro que isso vai depender do tempo de tabagismo e do número de cigarros que ela consome, mas esse processo de degeneração folicular, ele é aumentado na mulher tabagista. Então, vamos imaginar uma mulher que fuma desde a adolescência e fuma aí 2 a 3 maços por dia ao longo da vida. O processo de degradação dos óvulos vai se acarretar. Então, o tempo de vida fértil vai diminuir. Então, tem duas consequências graves em relação a isso. A primeira é que essa mulher vai ter a menopausa e os sintomas e consequências antes do que ela deveria ter. Então, se é uma mulher que, se não fumasse, né, e a gente espera que a maioria das mulheres tenha a menopausa ao redor dos 50 anos, de repente ela pode ter a menopausa, que é a última menstruação, aos 45, aos 40. O que a gente chamava antigamente de menopausa precoce, que é aos 40 anos. E o cigarro é uma das causas dessa situação. E além do problema... Então, olha só o problema. Se é uma mulher... E hoje, qual é a realidade da gravidez das mulheres que estão trabalhando, que vão para a faculdade, priorizam as suas carreiras? Hoje, cada vez mais, essa mulher está optando em engravidar numa faixa etária maior, né? Então, se a gente fosse lembrar do que seria o normal fisiológico, é que ela engravidasse na terceira década de vida, entre os 20 e os 30 anos. Mas essa mulher, ela deixa para engravidar após os 30. Então, se essa mulher é tabagista, e aí você tem esse conjunto, aquela mulher que trabalha, que é estressada e que tem um risco maior ao tabagismo, ela vai ter menopausa precoce e, portanto, infertilidade. Então, ela não vai conseguir engravidar. A outra consequência é que a gente acha não, a menopausa é um processo fisiológico, mas para essas mulheres que têm a menopausa mais cedo, uma série de consequências acontecem. Então, a gente precisa lembrar que a menopausa, de grosso modo, é quando a mulher, os ovários, esses folículos, não tem mais a capacidade de produzir, principalmente o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, e algumas coisas mudam a partir do momento que ela tem a menopausa. Então, por exemplo, a gente sabe que o risco cardiovascular de infarto, AVC, derrame, na mulher, ela é menor do que no homem até a menopausa. Então, depois da menopausa, quando ela deixa de ter a proteção do estrogênio, ela passa a ter o mesmo risco do homem das doenças cardiovasculares. Então, essa é uma das consequências. A outra é a perda de massa óssea. Então, essas mulheres têm um risco muito maior de enfraquecimento dos ossos, que se chega no limite grave a gente chama de osteoporose, que não tem sintoma, mas tem um risco de fratura bastante grande. Uma batidinha que a gente dá no braço, que hoje a gente aguenta, essas mulheres simplesmente quebram o braço, por exemplo. Os lipídios aumentam. Tudo. Então, você tem aumento de colesterol, aumento de glicemia, e você tem todos os sintomas que acompanham normalmente a menopausa. Algumas mulheres têm, outras não, mas que acontecem mais precocemente para quem fuma. Então, são as ondas de calor, depressão, irritabilidade, insônia, diminuição de libido. Então, veja, é uma coisa que vai influenciar o relacionamento. Se essa mulher tem um parceiro ou uma parceira, está casada, ou tem um namorado, você vai ter influência, ressecamento vaginal. São mulheres que não mais aceitam
o sexo vaginal porque as vaginas estão ressecadas. Então, as consequências, todas essas consequências que poderiam acontecer mais para frente, elas são antecipadas por causa do cigarro. Né? Então, e o tabagismo, se a gente for olhar o ciclo de vida da mulher, ele vai atrapalhar todo o ciclo. Né? Então, se a gente voltar lá para adolescente, por exemplo, ou para mulher jovem, entre 20 e 30 anos, e que na maioria das vezes, ela vem buscar um método anticoncepcional, e como eu falei, ainda hoje, a pílula anticoncepcional, o comprimido, ainda é o método mais utilizado. A gente vai ter dificuldade para oferecer uma pílula para essa mulher que fuma. Então, a gente sabe que o cigarro por si só, ele aumenta a chance, aí você sabe melhor do que eu os números, mas os eventos, os fenômenos tromboembólicos, né, e as doenças cardiovasculares, elas vão estar, o risco, né, dessas doenças vão estar aumentado para quem fuma. Agora, a combinação do tabagismo com o estrogênio, ele vai aumentar esse risco. Né? Então, e aí a gente divide, né, escolhe, digamos assim, os métodos por critérios de elegibilidade, sendo o critério 1 mais, né, onde que você não tem contraindicação, e o 4 está proibido, não dá para usar. Então, só para ter uma ideia, numa mulher tabagista com menos de 35 anos, é categoria 2 já. Então, você não tem a opção de critério 1 de elegibilidade, ou seja, aquele método, se você oferecer uma pílula, você não está oferecendo com 100% de segurança para qualquer nível de tabagismo. Se você tem uma mulher com mais de 35 anos e que tem menos de 15 anos de tabagismo, então ela começou a fumar depois dos 20 anos, tem 36, por exemplo, começou com 25, tem 35, 10 anos de tabagismo. Essa mulher já é categoria 3, né, do critério de elegibilidade. E se ela tem mais de 35 anos e tem mais de 15 anos de tabagismo, ela já é critério 4. É proibido a gente prescrever qualquer método anticoncepcional que tenha estrogênio para ela. Então, vai ter uma dificuldade. Qual a opção, professor? Não entendi. Qual é a opção, então, quando chega nesse grave? Então, você vai ter que usar os métodos não hormonais, então você vai oferecer camisinha, que a gente sabe que tem risco, a gente pode oferecer o DIU, né? E a gente tem a opção de oferecer uma coisa hormonal com progesterona só, sem estrogênio. Mas a gente reduz muito as nossas opções de método anticoncepcional. E aí você tem o outro lado disso, que infelizmente, a gente sabe disso, a gente vivencia a automedicação, né, em larga escala. As pílulas anticoncepcionais são vendidas sem prescrição médica. Então, aquelas meninas, aquelas mulheres que começam a tomar pílula anticoncepcional sem indicação médica, sem a receita médica, sem a avaliação médica, e fumam, elas viram uma bomba relógio, né? Elas têm um risco muito maior. Elas não avaliam a quantidade de estrogênio que tem nas pílulas, né? Elas saem tomando a quantidade que tiver lá, o que tiver mais barato. Exatamente. E tem correlação com dose de estrogênio que tem nas Tem correlação com a dose e com o número de cigarros, né? Então, e normalmente as pílulas mais baratas são aquelas que têm um nível hormonal maior, normalmente, né? Então, a gente... O que o SUS dá provavelmente é a maior concentração, Sam? Em alguns casos, sim. Assim, aquelas pílulas mais modernas, que são as chamadas pílulas de quarta geração, que têm o menor nível de estrogênio, então, essas daí são as mais caras, né? São a última geração, normalmente não tem disponível nas unidades básicas de saúde, você tem que comprar nas farmácias e não tem um preço mais acessível. São pílulas que giram em torno aí de R$40, R$50 ou até mais, né? Então, aquelas baratinhas, normalmente tem mais... Aquelas custam pesa, né? Todo mês, Alessandro. Então, assim, é uma situação muito perigosa, né? Se a gente for ver. Sem contar aquilo que você já falou. Você já falou da relação, que hoje é mais do que comprovada,
do tabagismo com os diversos tipos de câncer, né? Quando a gente considera aí o câncer de mama, por exemplo, que dentre os cânceres na mulher, né? Quando a gente considera, a gente tira dessa conta aí os melanomas e vamos considerar só a mulher, o câncer de mama, sem dúvida, é o principal câncer, né? Tanto em termos de casos novos, né? A gente pega os dados do INCA, como de mortalidade, né? Se a gente pega, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele, em termos de casos novos, é o terceiro, né? É o terceiro câncer de casos novos no Brasil e é o quarto em mortalidade, né? Ele acaba trocando de lugar aí com câncer de intestino, de cólon. Mas tanto... E eles têm relação, Alessandro, dos cânceres ginecológicos e tabagismo, todos têm relação? Colo de útero, útero e mama? Os mais estudados, a gente tem aí o câncer de mama e o câncer de colo de útero, são os mais estudados porque são aqueles que a gente tem rastreabilidade, né? Então, a gente sabe que a mamografia é um método de escolha, ainda né? O método oficial para fazer o rastreamento de câncer de mama nas mulheres. Existe aí uma divergência de com quantos anos se faz a mamografia entre os órgãos. Então, o SUS, por exemplo, preconiza que as mulheres iniciem... Aí eu estou falando das mulheres de baixo risco. Aquelas mulheres que têm um risco usual de câncer de mama, elas iniciem a mamografia com 50 anos e façam essa mamografia bianual se estiverem normal. A Sociedade de Mastologia e também a Federação de Ginecologia e Obstetrícia tem uma outra recomendação, que se inicie para as mulheres de baixo risco com 40 anos e que essa mamografia seja anual, né? Então, só tem indicação de fazer abaixo dessa idade se é uma mulher que tem risco, né? E existe... Quando eu coloco o tabagismo, quando eu coloco o tabagismo, esse rastreio ele deve ser diferenciado? Você precisa tomar cuidado. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em fatores de risco, óbvio que a gente sabe que hoje a gente tem aí 2 genes, né, o BRCA1 e o BRCA2, que já é conhecido. Você tem a possibilidade, na mulher de risco, de fazer a pesquisa genética para ver se que foi aquilo que a Angelina Jolie fez, né? Ela fez a pesquisa genética, ela é positiva para o BRCA1, BRCA2, por isso que ela fez aquela mastectomia profilática, né? Ela retirou a glândula, ela não tirou a mama inteira, ela deixou a pele, tirou a glândula das 2 mamas porque ela tem o gene, né? Então, mas isso é uma coisa que as pessoas do sistema público não têm acesso de uma maneira geral. Agora, quem tem gene e quem tem um parente de primeiro grau, principalmente irmã, mãe, com câncer de mama, você tem um risco maior. Quando você pesquisa o risco, o tabagismo, sem dúvida, é um fator de risco que vai influenciar a mama. Eu vou deixar o colo do útero para o final, que ele é um pouco mais interessante. E aí, quando a gente vai falar para os outros cânceres que a gente não ouve falar muito, que é o do endométrio, né, que é do útero, a parte interna do útero, a relação é direta, né? Então, a fumante tem um risco muito maior de desenvolver o endométrio. Câncer de ovário, e esses 2 cânceres, infelizmente, ainda não tem rastreamento oficial, nem o endométrio, nem o ovário. E apesar da gente ter o câncer de mama que a gente conhece mais na mídia, a situação mais trágica de câncer ginecológico é o ovário. É um câncer que não tem como rastrear e ele é muito agressivo, né? Então, vamos lembrar que, por exemplo, a mulher do Roberto Carlos morreu de câncer de ovário, né? Então, é um câncer que normalmente, quando se diagnostica, já está em fase avançada, porque não tem sintoma, o tratamento tem uma eficácia muito baixa, então a mortalidade do câncer de ovário é bastante grande. Então, no câncer de ovário não existe ainda uma evidência, mas cada vez mais fica essa conclusão da relação direta do tabagismo. Quando a gente vai para o câncer de colo uterino, que é talvez o que as mulheres mais se preocupam, porque existe o preventivo, existe o exame de Papa Nicolau, né, que serve para isso. A gente tem que lembrar que, felizmente, olha só a situação que a gente vive aqui no Brasil. O câncer de colo uterino, ele tem uma vantagem, será que câncer tem vantagem, né? Mas o câncer de colo, ele nas mulheres rígidas, saudáveis, a evolução é muito lenta, né? Então, existe uma fase pré-câncer, as lesões que são é uma doença, mas ainda não é câncer. Desde a primeira alteração até o câncer, você tem uma evolução que pode ter mais de 5 anos, por exemplo.
Então, se você imaginar isso, não tem cabimento, e com o acesso que a gente tem hoje, através do Papa Nicolau, que é um exame absolutamente simples, que não precisa nem de um médico para fazer, um auxiliar de enfermagem treinada pode realizar o exame, não tem cabimento ter câncer de colo, né? Você tem 5 anos ou mais, né? Alguns estudos falam em 10 anos, para você desenvolver a doença. E qual é o objetivo do Papa Nicolau? É você fez lá, deu alterado, e normalmente o que a gente quer? É pegar nessa fase chamada de lesão precursora, né? Aquela situação onde existe uma doença, mas não é câncer. Se a gente identifica essa fase, a taxa de cura é próxima de 100%, com pequenos procedimentos. Agora, o que a gente sabe? Que a evolução dessa doença, que é lenta, ela pode ser mais rápida em algumas situações. Ela é muito rápida para quem tem câncer, ela é muito rápida para quem tem HIV, por exemplo, e ela é muito rápida para quem é imunossuprimido de uma maneira geral, por exemplo, tem lúpus e toma corticoide de forma prolongada. Mas ela também é mais rápida para quem fuma. Então, quando nós tratamos uma paciente que nós conseguimos identificar através uma lesão pré-cancerígena, além do tratamento da lesão, a gente tem sempre orientações de mudança de hábito de vida. Ação, estresse, o hormônio. Então, se ela está usando uma pílula hormonal, a gente tenta mudar o método para não hormonal e a gente tem que trabalhar o tabagismo, porque o cigarro é um grande fator de risco para prolongar a doença. Ainda não se sabe o mecanismo, a gente sabe que a causa do câncer de colo é o vírus HPV, então talvez no tratamento, né, junto com o tratamento com cirurgia que a gente faz, o organismo da mulher participa muito. A própria imunidade da mulher, ela atua para combater o vírus. Talvez o tabagismo dificulte o sistema imunológico da mulher em combater o HPV, persistindo as lesões e, portanto, aumentando a chance dessa mulher desenvolver o câncer de colo do útero, né? Então, se a gente analisar ao longo da vida, como eu falei, Vai Alessandro, todo ginecológico, ela é muito grande, né? Lógico, quando a gente fala do ciclo de vida, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar da gravidez, né? Então, quando a gente fala da gravidez, como eu falei antes, as mulheres, de uma maneira geral, sabem que o cigarro faz mal. Mas, vamos lembrar de algumas coisas, né? Então, eu levei alguns dados, não sei se tem alguns dados mais atuais, mas, por exemplo, eu vi um dado interessante que das mulheres tabagistas que engravidam, 25% continuam fumando, né? Então, é um número grande, né? Se você pensar de cada 100 mulheres, né, fumantes que engravidam, 25 ainda vão continuar fumando na gravidez. Eu não sei se você tem algum outro dado mais recente, mas então vamos pensar nessa mulher que está fumando e está grávida. No primeiro trimestre, os primeiros 3 meses de gestação, nós sabemos que é o período de formação do feto. Então, esse é um período crucial, né, na gestação, porque é isso que vai definir se essa mulher vai ter um filho que vai ter uma formação normal ou não. Uma série de situações podem influenciar, inclusive o tabagismo. Eu não conheço tão bem quanto você todas as substâncias que o cigarro tem, mas eu vou pegar 2 só, né? A nicotina e o monóxido de carbono. Então, essas 2 substâncias, por exemplo, já se sabe com segurança que elas são teratogênicas. E o que é uma teratogênica? É uma substância que tem a capacidade de influenciar no desenvolvimento do feto neste período e causar malformações. Então, uma gestante que fuma neste período vai ter uma chance muito maior de ter um feto mal formado no futuro, né? Ou, às vezes, a malformação é tão grande que, ao 3º mês de gestação, o feto está tão mal formado que a natureza age e ela aborta, por exemplo. Tem um abortamento. Então, você consegue dar, eu não busquei, de abortamento em primigesta fumante? Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido? Tentei achar, mas deve ter, mas eu confesso que eu não tenho esse dado.
Mas, além do abortamento, as consequências são inúmeras, né? Mesmo que você tenha conseguido passar, vamos dizer assim, ileso por essa fase, né, fumando, até o final da gravidez, porque as substâncias do cigarro elas vão influenciar na formação da placenta, elas vão agir nas artérias e arteríolas que vão formar o trofoblasto, que é o comecinho da placenta. E a formação da placenta ela é importante por uma série de motivos, mas um dos motivos é porque se existe alguma alteração, né, nesse sistema das artérias, você pode, por exemplo, ter o desenvolvimento das síndromes hipertensivas da gravidez. E se a gente for ver, por exemplo, os dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, a principal causa de morte materna na gravidez é a doença hipertensiva da gravidez. E a causa da doença hipertensiva da gravidez é justamente uma alteração na hora que essas artérias da placenta estão se formando, e o cigarro influencia aí. Então, olha o que a gente está falando, de morte materna, né? Quer dizer, uma situação gravíssima. Mas, além disso, o cigarro, ele, por conta dessas alterações, ele pode fazer com que menos oxigênio chegue ao bebê. Então, é um feto que pode receber... E essa diminuição do oxigênio pode fazer com que, além de abortar, ela tenha um parto prematuro, por exemplo, né? Então, a gente sabe que qualquer nenê que nasça com menos de 9 meses, ele tem um risco muito grande de insuficiência respiratória, ter dificuldade de respirar, pode precisar de uma UTI neonatal e ficar meses internados numa UTI neonatal com consequências depois da vida. Você pode ter um retardo de crescimento, né? Essa placenta, não, ela, por conta do cigarro, não ser suficiente para manter o nenê durante os 9 meses e um crescimento normal. Então, você pode ter um nenê com um peso abaixo do normal, e você pode ter, e já tem estudos, por exemplo, de filhos de mãe que fumam, tem, por exemplo, durante a fase escolar, um déficit de atenção, tem déficit de desenvolvimento motor, tem uma capacidade intelectual menor do que os filhos de mães que não fumaram. Então, as consequências não só somente durante a gravidez, elas vão durante a vida do filho. E é o que eu falo sempre para minhas pacientes grávidas, né? Elas chegam, né, geralmente no início da gravidez para o acompanhamento pré-natal. E aí muitas das perguntas são relacionadas à gravidez e elas perguntam muitas coisas assim, mas quando eu for mãe, vai ser assim? O que eu falo sempre é, olha, você não vai ser mãe, né? Você já é, né? A maternidade começa com o feto, com o bebê ainda dentro do útero. Então, você já precisa ter atitudes e você precisa se preocupar com o seu filho antes dele nascer, né? Porque você já é mãe, né? A única diferença é que ele está dentro de você ainda, mas precisa já ter essa noção de que a maternidade já começou, né? Então, as consequências, elas da gravidez são, assim, muito grandes. Um outro que as pessoas esquecem também, nasceu o bebê, né? Também a gente já sabe, uma coisa que todo mundo já sabe, da importância do aleitamento materno. Que as crianças que amamentam têm uma defesa contra doenças maiores. A gente sabe que os anticorpos maternos são transferidos para o bebê durante esse período de amamentação, que é um período que o bebê ainda não tem os anticorpos, além de todos os benefícios que nós sabemos. Mas, por exemplo, da mesma maneira que o cigarro ele é contraindicado, digamos, na gravidez, ele também é contraindicado para o aleitamento. Existe a passagem de substâncias do cigarro, principalmente a nicotina, através do leite materno. Então, apesar de todos os benefícios que o aleitamento materno tem, e que são todos, não existe malefício, nós temos que orientar as mães que não param de fumar a não amamentar, né? Que é uma situação também trágica, né? Do meu ponto de vista, acho que bastante difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado com entender quais são esses malefícios, porque ele não é pontual, né? Não é uma coisa simples, né? Então, as consequências podem ser graves. A gente falou aí de retardo de crescimento, de diminuição de inteligência, de morte materna, de trombose. Então, nós estamos falando de situações
que envolvem uma série de doenças e que podem eventualmente levar à morte, né? Uau, Sandro, foi uma belíssima revisão. Você deu todo o trajeto aí da mulher ao longo da vida, foi excelente. Agora, eu quero pontuar as questões aqui, né, para a gente não deixar Tá. ninguém sem resposta. E pelo que eu peguei aqui, uma primeira foi da Renata. Ela perguntou de tamoxifeno em fumantes, que é um bloqueador de estrógeno, né? Você tem alguma coisa para falar nesse aspecto? O tamoxifeno ele é uma droga usada, ele é um tipo de hormônio usado bastante para pacientes que já tiveram câncer de mama e que estão, você faz um teste na peça da mama para ver se esse tumor ele tem receptor hormonal. Para as pacientes que têm receptor positivo, elas se beneficiam do tamoxifeno, né, porque diminui o risco de recidiva. E como qualquer situação hormonal, existe um risco, embora menor do que o estrogênio, de fenômenos tromboembólicos, né? Então, para a mulher que toma tamoxifeno, você tem um problema de fumar duplo, né? Você vai ter o problema do remédio e o problema do câncer, né? Ela já teve um câncer, porque tem algumas outras situações que a gente usa o tamoxifeno que não são no câncer, mas assim, 90% da indicação do tamoxifeno é pós-câncer de mama, né? Então, o cigarro atrapalha, né? O André perguntou aqui, grande negão, tá aqui, né? Abraço, André. Perguntou se existe tratamento medicamentoso em gestante, né? Aí eu vou entrar, porque assim, não tem. Uma das contraindicações de você dar tratamento medicamentoso é na gestante, mas vamos entender o seguinte, por quê? Normalmente a gestante ela sai de uma série de estudos, né? Então são sempre estudos menores, mas o que você prefere? Você manter ela fumando com 9.000 substâncias ou dar apenas uma TRN, uma terapia de reposição nicotínica? Então, na prática clínica, a gente acaba usando o TRN no sentido de deixar ela mais tranquila, trocando por uma dose menor de TRN, mas o ideal é você tentar fazer com que ela suspenda sem qualquer tipo de medicação, tá certo? Algum comentário a mais, Alessandro? Você pega esses pacientes no consultório, Sim. como é que você manuseia? Tem 2 minutos para acabar. Eu queria que você fizesse já seus comentários finais, porque infelizmente vai cair. Então eu queria que você falasse alguma coisa nesse aspecto prático. Não, assim, a gente tem dificuldade, né, para tratar gestante, é muito complicado. Algumas evidências falam, porque qual que é o problema? Você, por exemplo, tem a goma de mascar, né? Ela tem nicotina, né? Então, por mais que tenha o benefício de não fumar, né, melhor a goma do que o cigarro, mas é melhor não usar nem a goma nem o cigarro do que usar alguma coisa. Mesmo se você oferecer algo como a goma, por exemplo, de mascar, ela tem nicotina, né? Os adesivos têm nicotina, então é uma situação bem complicada, é uma situação muito difícil para estar grávida. Bem difícil. Legal. A gente tem 2 minutos para encerrar aqui e eu queria, se ficou alguma coisa, algum aspecto, eu vou citar só um último final a respeito da mulher fumante, da minha parte cardiológica. Quando eu pego uma paciente fumante de 50 anos com um homem fumante de 50 anos e a mesma carga tabágica, imagina que eles fumaram durante 20 anos, a mulher tem em torno de 38% mais risco de ter infarto. Então, ela tem uma sensibilidade exacerbada ao cigarro. Então, a mulher ela sofre mais os malefícios do tabagismo. Então, por mais que ela tenha a mesma quantidade que o homem, ela sofre mais, provavelmente, aí as especulações, se é a parte hormonal, se é o tamanho dos vasos que ela tem, porque tem diferenças de calibre, isso tudo é especulativo. Tá? Então, só para trazer um pouquinho e finalizar aqui a minha parte. Alessandro, mas gostaria de te agradecer. Acho que você fez uma revisão total aí da gravidez, da adolescente, do tempo da carga tabágica e deixo aí 30 segundos para você falar algum detalhe final. Foi excelente. Não, eu queria só terminar te agradecendo, te parabenizando, porque acho que esse trabalho que você faz ele é fundamental para o público em geral, para os pacientes que precisam parar de fumar e também para os profissionais de saúde, para os colegas que têm dificuldade em encarar essas pacientes. Então, agradeço a oportunidade e parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, que é fantástico esse trabalho que você está fazendo. Legal, Sandro. Fala 20 segundos. Oi? Não, vamos marcar outra, viu? O problema de me convidar é que eu vou. Então pode me. Tá combinado. Sandro, obrigado mais uma vez. 10 segundos
Pessoal, boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Coloquem qualquer comentário que vocês tenham aí. Estamos saindo. Beijo no coração, um abraço nas artérias. Tchau, Sandro. Obrigado Tchau, mais tchau. uma vez.